eu estava animada, falando, mas eu não sabia se meu áudio estava funcionando ou não. Se vocês estavam me ouvindo ou não estavam me ouvindo. Essa é a live das 11h47, não almoça sem vir para a live antes. Vera, você que já chegou, confirma para mim, meu áudio tá ok? Porque agora há pouco ninguém estava ouvindo e eu estava falando, empolgada, falando do nosso lema. Eu nem salvei a live, né? Porque eu falei, devia ter salvado. Porque eu estava falando do nosso mantra. O nosso mantra, ok. Obrigada, Vera, obrigada pelo feedback. Ok, agora a gente tem que esperar as pessoas voltarem, né? Aquela live estava lotada de gente. Vamos esperar, as pessoas estão retornando, mas eu vou repetir o que eu disse naquele momento. Você, empresário, você precisa mudar o seu mantra. O que eu mais escutei nos grupos de WhatsApp é: eles se atrasam, eles chegam tarde, eles fazem, eles. Muda isso. Eu permito que eles cheguem tarde. Eu permito que eles faltem. Eu permito. E daí o poder passa a estar com você. Porque quando você simplesmente coloca, né, que são eles que se atrasam, adivinha quem é que está com o poder? Eles estão com o poder. Ah, foi só o finalzinho que ficou sem áudio? Poxa vida, que pena. Informação é tudo, né? Eu descartei a live. Eu achei que estava totalmente sem áudio, porque eu estava sem fone, né? Então, eu acredito que o áudio parou exatamente no momento que eu coloquei o fone. Mas o que eu quero trazer de informações para vocês é muito importante. Eu abri esse espaço na semana da equipe que gera lucro para poder conversar com você, empresário, sobre tudo aquilo que vocês estão trazendo de informações nos grupos de WhatsApp, porque eu fico preocupada. Qual vai ser o rumo da sua empresa? Vocês muitas vezes ficam reféns na mão da equipe. Tem muitas pessoas falando que já pensaram em fechar a empresa, em desistir. Tem uma pessoa que ia participar da live com a gente, ela até disse que não sabe se vai participar, porque ela tem medo do que é que os funcionários dela podem pensar. Então, de repente, de um momento para outro, a gente começa a empresa ser dona da gente. A empresa manda na gente, a empresa decide, né, o que vai acontecer com a nossa vida. Isso não pode. Até quando? Você é o dono da empresa, você tem o poder. Mas quando você coloca eles fizeram, eles faltaram, eles se atrasaram, quando você coloca eles, aonde é que você está colocando o poder? O poder está com eles. Você precisa focar naquilo que você tem controle. E você tem o controle. Ontem mesmo, uma das alunas, ela dizia assim, não, mas a pessoa ela quer ir embora mais cedo, mas ela não quer assinar o ponto. Ela fica lá esperando até dar o horário, sem trabalhar e não assina o ponto. Eu falei, tá, mas e aí você faz o quê? Ah, eu não faço nada, porque ela é uma motoqueira e ela é tão boa motoqueira que aí eu acabo deixando, mas muitas vezes ela fica meia hora sentada sem fazer nada. E aí aquela coisa, mas então aplica uma advertência. Tá, mas se eu aplicar uma advertência, ela é tão boa, né? Como é que eu vou fazer se eu aplico uma advertência? Então fica aquela situação bastante complicada. E daí eu falo, então não faça nada? Tá, mas eu não faço nada, ela fica meia hora trabalhando. Isso me lembra quando eu ia na casa da minha mãe, sabe? Eu ia lá à tarde, assim, passava por lá e falava, ai, mãe, que saudade, como eu queria ficar aqui. E a minha mãe falava, pois fique. Eu falava, não, mãe, não posso, eu tenho que trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, tá todo mundo me esperando. Pois vai então. Não, mãe, mas você não está entendendo. Eu queria mesmo ficar. Eu queria ficar, tomar um café, comer um pedaço de bolo, né? Eu queria ficar, conversar, ficar mais tempo. Mas então fica. Não, eu não posso, eu tenho que ir embora. Mas então vai. E aí fica aquela conversa, né? De fica, vai. E foi assim na aula de ontem. Eu dizia, se a sua funcionária ela não quer trabalhar, ela não se disponibiliza para estar fazendo as atividades que ela tem que fazer, só porque está próximo da hora de ir embora, você pode aplicar uma advertência, porque no contrato está escrito que ela vai trabalhar 44 horas por dia. E aí a pessoa falava assim, ah, mas ela é muito boa, todos os clientes gostam dela. Eu falei, então, deixe ela sem trabalhar meia hora. Não, mas eu não quero. Então, aplique uma advertência. Não, mas ela é muito boa. Gente,
A advertência, ela indica que sim, é uma ótima pessoa e que você quer trazer ela de volta para a sua empresa. Você simplesmente está desenvolvendo o seu papel, que é ter o controle da sua empresa. Esse é o seu papel. Mas quando você fala, eles não trabalham, eles se atrasam, você não tem controle sobre isso, porque é eles. Até ontem na aula, uma das alunas apresentou uma advertência que ela aplicou, porque a pessoa estava sem máscara na rua. Você não pode aplicar advertência porque a pessoa está sem máscara na rua. Você não pode aplicar advertência porque a pessoa resolveu ir no pancadão. Não, não cabe a você, entende? Não cabe. Você só pode reger o contrato de trabalho dentro da carga horária que ela está trabalhando com você. Fora isso, não pode. Pessoal, na live de hoje, nós ficamos de conhecer o Inaldo. Inaldo, cadê você, Inaldo? Você voltou aqui para a live? Me conta se você voltou, porque várias pessoas entraram depois que nós encerramos e eu não vi se você está aqui com a gente ou não. Me diga se você está aí para que nós possamos fazer a nossa transmissão ao vivo. Nós estávamos começando a live. Ah, tá aqui o Inaldo. Já achei o Inaldo. Inaldo, eu estou pedindo. Vamos ver se dessa vez tudo vai dar ok, vai dar bom, né? E... Ah, Inaldo, agora eu tô te vendo. Mas eu não tô te ouvindo. Ah, tô te ouvindo também agora. Agora eu tô te vendo e tô te ouvindo. Bom dia, Inaldo, tudo bem? Se puder falar um pouco mais alto, né? Conta pra gente de onde que você está falando, porque você viu que nos grupos de WhatsApp tem do DDD 011 até o 99, né? Tem gente do Brasil todinho. Você é lá de cima, né? Que teu DDD é alto. É Recife, né? Aqui do Nordeste. Ô, terra boa, né? Saudade de Avelmar, Maria Farinha, né? Porto de Só tem Galinhas. lugar bom aí, Porto de Galinhas, lógico, né? Oxe, só tem lugar bom por aí, hein? Ah, E muito, né? E quando chega o verão, Carmen, é demais. o que eu gosto muito é de uma praia bem escondidinha que chama Calhetas. Ah, Nossa, Calhetas é bom demais. Não é tão turística, né? Quanto e, Porto de Galinhas, mas o pessoal gosta bastante. E aquela curvinha que ela faz, né? A água fica transparente. Para mergulhar ali é bom demais, né? verdade. Calheta, ela é conhecida a praia de quem tem dinheiro, tá? Ah, é? Olha, não era quando eu fui, viu? Quando eu fui para lá não era não, porque eu fui e eu achei muito boa aquela curvinha assim que dá para mergulhar, né? Fica uma vida marinha muito bonita ali, muito bacana. As praias, Pessoal, Inaldo, as pessoas estão com dificuldade de ouvir você. Dessa vez é você que eles estão com dificuldade de ouvir. É melhor você ou se aproximar. Você não tá. está com fone de ouvido, né? Tô não. Quer que eu coloque? É Em- melhor? Ó, agora eu tô te ouvindo mais alto, né? Agora tá Pronto. mais bacana. Pronto. E conte pra gente, há quanto tempo que você tem empresa? Quando que você resolveu montar a sua empresa? Conta um pouco da gente. Ó, o pessoal tá falando que teu áudio tá baixo, mas agora eu acho que melhorou. É Eu, porque eu eu, falo bastante alto. eu sou típico, né, daquele empresário que começou lá de baixo, né? Eu comecei em sinal, Carmen, vendendo pipoca, né? E com aquele sonho de um dia ter minha loja, tal. E, e as coisas foram acontecendo no ano de 95, né? Eu comecei, botei um fiteiro, de um fiteiro sempre com aquele entusiasmo, força, de sonho, de querer crescer, e isso eu fui, né? Fui. E abri uma loja, que é uma Um loja. fiteiro? O que que é um fiteiro? Fiteiro é uma barraquinha, né? Que algumas pessoas que ficam em rua, né? É um pequeno, começa com a. Que vende bombons, pipoca, tá? E aí você comprava onde? Ó, pessoal, a Elaine tá pedindo se você pode colocar o fone de ouvido.
que vai melhorar. Tá bom. Mas, Rinaldo, eu fico assim sempre emocionada e impressionada de ouvir as histórias. A coisa que eu mais amo dessas lives onde a gente conhece os empresários é justamente as histórias de como eles começaram. Não são pessoas que herdaram, não é nada disso. A maioria das pessoas são pessoas que tinham um sonho e que foram atrás do seu sonho e batalharam. E aí, como é que essas pessoas podem desistir do seu sonho por causa de uma equipe? Ontem eu estava falando com uma das pessoas do grupo, eu falava assim, escuta, a tua equipe, ela vai embora, a sua empresa fica. Funcionário entra, funcionário sai, funcionário entra, funcionário sai, mas a sua empresa fica, né? Como é que alguém pode desistir do seu sonho? E eu adoro as histórias, né? Eu adoro as histórias quando... pode colocar o fone sem problemas, pode ficar à Pronto, vontade. coloquei. Tá bem? Tá bom? Nossa, Legal. melhorou 300%. Agora o negócio vai, agora ficou bom. Ok. Agora ficou bom. Já que eu posso abusar de você, vira um Fica pouquinho mais o celular, porque ele está cortando teu queixo. assim. Ah, Aí, ótimo. porque aí ficou agora. Agora ficou chique. Ok. Agora ficou bom. Ok. Então aí você montou um fiteiro. Você vendia bala na rua e tinha que É, é. idade? Eu tinha, em média, 14 anos. Não, 14 não, mais uns 16 anos, né? Eu vim do interior, que era Surubim, e vim para cá, para o Recife, né? E sempre a gente quer ganhar a vida, a gente quer... é, 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 e, e a gente aprende rua. Rua é o quê? Vender, comprar, ganhar dinheiro. É aquela coisa mais básica, né? Que às vezes a gente já pega o mais, né? Sobrevivência. Isso, verdade. Aí, eu abri uma loja que foi no mercado público, né? E sempre com aquela a vontade de crescer, 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 né? Obviamente, eu sei que a gente que somos empresário, nós somos muito bons em comprar e vender, né? Isso aí nós somos bons. Então a gente foi. Depois eu abri mais uma loja. E hoje eu tenho 4 lojas, né? Eu tenho loja aqui no Ceasa do Recife, eu tenho loja no bairro de Prazeres, né? Eu tenho em Afogado e tenho uma estrutura, né, que é o administrativo, né? Mas assim, tudo foi no decorrer de 20 anos, tá? E quando eu vi encontrei você, o seu trabalho, cara, eu disse, poxa, essa mulher, ela fala tudo aquilo que a gente vive, vai viver e quem está começando, né? Então, por que não ouvir os seus conselhos, né? Uhum. A gente se depara com tudo isso, né? No decorrer, tá? Às vezes a gente paramos, a gente passa por situações porque muitas vezes a gente não tem o conhecimento, né, dessa parte científica. Né? É como eu falei, a gente sabe comprar, sabe vender, mas a gente depara. Aí eu montei as lojas, né? Ao todo deu em média uns 50 funcionários, né? Aí daí começou os problemas, tá? Eu comecei a colher os preços, né? Os frutos, tudo isso que você falou, né? Contratar errado, amizade, deixar as coisas, que as pessoas tomam atitude por elas tomarem. E eu paguei um preço, eu cheguei a um ponto que eu perdi o controle das coisas, né? E eu dizia, meu Deus, poxa, eu trabalho e as coisas... Chega um ponto que vai dando certo, né? A gente vai, aquela empolgação. Mas chega um ponto quando você cresce, aí já vem a parte das obrigações, né? E as obrigações custa, né? Custa as decisões que a gente deveria ter tomado antes, né? Aí começou as demissões, pessoas que não queriam trabalhar, o mercado muda, a gente como empresário, a gente quer mudar. Aí, quando a gente vai puxar da equipe, a equipe não vai, os vícios, né? E agora? O que fazer? Aí, poxa, eu desisti. Tá, e a gente tem os sonhos, tem a vida, aprendeu a fazer aquilo. E agora fazer o quê? Aí tem que enfrentar, né? E eu acho que eu e a minha equipe, a gente tomou algumas atitudes que deu certo. Tivemos sorte de hoje estar aqui, sobrevivendo, né? Com toda essa dificuldade. Mas a gente tem 4 lojas,
Muito problema tem, né? Isso aí dizer que não tem, mas com muita dificuldade a gente está aqui no mercado, né? Mas não. O Mas problema, Hinaldo, é assim, a que eu preço, né? A que preço que a gente consegue isso, sobreviver? Porque, tudo bem, empresário dá nó em pingo d'água, vai, faz, consegue, dá um jeito de isso, trazer o exato. resultado. Mas a que preço? Muitas vezes trabalhando até tarde, muitas vezes trabalhando no final de semana, muitas vezes não pode tirar férias, né? Né? Outro dia mesmo eu estava conversando com um casal, eles só podem sair de férias entre o Natal e o Ano Novo, que, desculpa aí, é a pior época do ano que tem para viajar. Tá tudo lotado, tudo tem fila, tudo custa caro, né? E é só esse momento em que eles fecham a empresa e viajam, porque eles não conseguem sair da empresa. Então, o preço do sucesso acaba sendo um tiro no pé. A pessoa, ela cresce, Verdade, ela começa verdade. a ter equipes, começa a ficar, né? Ter mais responsabilidades, como você colocou, mas aí ela não consegue sair nem para tirar férias. E fica lá trabalhando até tarde, os filhos crescendo, não vê os filhos crescendo. Assim, a pessoa não tem uma empresa, a empresa que é dona dela, né? A empresa que Verdade. manda nela, a empresa que diz, ó, não vai ser de férias não, fica aqui trabalhando, que tem problema para resolver. E aí você resolve um problema, tem outro problema, resolve um problema. E muita gente, você está de parabéns, porque muita gente desiste nessa jornada. Muita gente, porque a primeira coisa que você faz quando você montar uma empresa é se cercar das pessoas que são pessoas da sua confiança. Você vai contratar amigos, você vai contratar parentes, você vai contratar as pessoas que você confia. E é justamente essas pessoas que levam sua empresa para o buraco. Isso é o que mais acontece quando você traz, né, os amigos e os parentes. O outro dia, não sei se você viu, mas eu fiz uma live com um casal também, em que ele começou lavando carro, lavador de carro mesmo, e daí ele fez o curso, passou a ser instrutor de autoescola, então ele tinha todos os amigos, instrutores de autoescola, aí ele passou a ser diretor, de repente colocaram ele como diretor, mas pagavam como instrutor. Ele resolveu sair e montar a própria autoescola dele. Aí ele começou contratando quem? Os amigos dele, que eram instrutores. Porque eles eram tão bons instrutores, né? Mas aí, quando os amigos chegaram, trabalhar para ele. Quando ele era lavador de carro, os instrutores estavam aqui. Eles nem olhavam na cara dele. Aí, quando eles eram instrutores, eles eram amigos. Quando ele passou a ser diretor, ganhando como instrutor, continuaram amigos. Quando ele passou a ser o dono da autoescola, passaram a ser inimigos, porque ele passou a ser o patrão. Então, aquele estigma do nós contra eles, ele é o patrão, né? E muita gente desiste, muita gente desiste. Você está de parabéns de ter retomado e ter feito novamente e ter acontecido novamente. Pronto, aí a gente tomou algumas atitudes que você hoje não lhe conhecia, mas a gente teve a sorte de tomar umas atitudes que você sempre fala, né? A gente começou a entender por que não deixar as coisas soltas, né? Começou a cobrar mais. Criamos digamos, quando chegou em 45 funcionários, né? Poxa, contratei uma menina veio criar quer dizer, tirou do contador essa obrigação e a gente começou a fazer o DP. A gente começou a entender, né? Porque aí começou a acompanhar mais, é como você falou, não dá brecha, né? O cara Uhum. E não tem mágica. isso, Sabe não quantos tem, não cursos de tem. DP eu fiz? Eu fiz 5 cursos de DP. Eu não entendia, É, porque eu sou psicóloga. Então eu não exato, entendia DP. Nunca tive aula de DP, aquelas contas não entravam na minha cabeça. E eu fiz o curso, e não era assim curso nível 1, 2, 3, era o mesmo curso, porque eu não exato. entendia. Exato. Aí eu falava, não, curso aqui na cidade não presta, eu vou fazer numa cidade maior. Ia para uma maior, fui para São Paulo, fui para todo canto fazer o curso. Enquanto eu não comecei a colocar aquilo em prática e a ver mesmo como era o dia a dia, não dá para entender. Você não pode desistir. Não pode Verdade. desistir. As pessoas falam, isso é muito difícil. Tem gente que o contador telefona, a pessoa manda falar que não tá. Eu sei porque eu fazia isso. Eu tinha pavor de atender o contador, ele vai falar um monte de coisa que eu não sei o que é. Meu Deus, e agora que eu vou falar? E eu falo, fala que eu não tô. Porque eu não entendia. Verdade. Até que eu descobri que a minha empresa estava em lucro.
presumido e que eu estava perdendo muito dinheiro. Eu estava com um faturamento que variava de 3 a 3,5 por ano, 3 milhões e meio. Muita E isso coisa. dentro do lucro presumido, eu estava pagando para trabalhar. Quanto mais eu faturava, maior era o tamanho da dívida de impostos que eu estava. Eu estava achando que eu estava rica, endividada até a O passivo, cabeça. né? O passivo tava. Endividada até a cabeça. Exato. Só imposto, aquela bola de neve, eu não entendia. Eu falava, ai, não, gente, eu não sou para isso, eu sou psicóloga. O vídeo foi pausado, entrou uma ligação para mim, Mas que voltou. estranho, uma ligação com DDD 31, que bom que voltou. Às vezes a live simplesmente encerra, né, por causa dessas ligações e dessas situações, e aí a gente perde tudo. Mas essa é uma história real, isso aconteceu comigo, eu postergava de entender, e aí que eu comecei a ver que eu tinha que transferir toda a minha contabilidade para lucro real, que eu tinha que separar o particular do pessoal, colocar nota fiscal por nota fiscal, porque eu estava completamente endividada com faturamento de mais de 3 milhões. Então, como que isso podia acontecer? Falta de conhecimento. Ninguém Exato, exato. ensina, nem na faculdade de administração de empresas, como é que você faz para administrar uma empresa. Eu tenho um monte de alunos que são formados em administração, mas muitas vezes você chega na faculdade, muitas vezes os professores são só professores. Eles nunca tiveram que olhar olho no olho de um empregado. Eles nunca tiveram um empregado. Então, eles passam toda aquela teoria bonita, como é que você vai fazer a gestão da empresa, mas olhar olho no olho e o empregado te pirraçando. O Quando dia o a empregado dia. olha para você e fala assim, não tá bom? Manda embora. Gente, imagina o empregado falar uma coisa dessa, te ameaçando. E isso é a coisa mais comum que tem, né? O empregado realmente tá te ameaçando. A gente, E a gente, diga, tudo que você fala, né? Eu vivo, né? Mas assim, entender por que disso, né? A gente bota o funcionário, muitas vezes eu tenho um irmão que é sócio, ele toma conta de mim, ele diz, Reinaldo, poxa, a gente contrata, o cara vem trabalhar, pega a empresa feita, a gente trabalha muito, o cara trabalha 6 meses, sai, leva um seguro-desemprego, ainda dá uma banana para nossa cara. Não pode ele, assim, sempre indignado, esse tipo de coisa. A gente procurou entender, Carmen, entender as convenções coletivas, como você falou, fazer as coisas certas, procurar amarrar de forma que o funcionário ele vai entender que não tem brecha. Poxa, não tem deixar brecha. as coisas Exato. bem abertas. Ó, tu viesse para aqui, tua função é essa, tirar muito acesso. Então, tem solução. É seguir não seguir o certo. Você vai ver que as coisas vai fluindo, né? Você vai demitindo, vai entrando pessoas com outra mentalidade e você vai ver que uma luz no fim do túnel. Tem jeito. Agora, tem que tomar atitude. Eu acho que quando você fala que a culpa é nossa, é nossa. Quando você fala algumas verdades aí, né, a turma vai pensar que isso é live. Não, eu conheço, ela nem me conhece, mas quando eu vejo o que ela fala, a verdade, tem hora que eu dou tapa assim, ó. Merece, para você aprender. A gente tem que Não ter é? atitude. É verdade. Então, Tem assim, gente lá no grupo que teve um comentário, não me lembro quem que falou assim, o funcionário entra às 7, mas ele fica enrolando até às 9. Ele vai começar a trabalhar às 9. vou A gente cobrar. tem que mudar o Isso. ele fica enrolando para eu permito que ele enrola. Porque, na Exato. verdade, sou eu que permito que isso aconteça. Isso. Eu que dou essa brecha. Você deixa acesso, né? Tem casos na empresa que o pessoal chegava para trabalhar, ele tem acesso, né? Aí você tem que investir em tecnologia para que a internet não abra na hora que ele quer, na hora que a empresa quer. Né? Uma série de coisas que você tem que tomar atitude. As coisas vão andando. Se não fizer o certo como você manda, eu acho que a gente não consegue.
E não é nem para estar com o celular, né, Inaldo? Isso, Não é exato, para estar com o exato. celular. O que que a pessoa está fazendo com o celular no horário de Exato. trabalho? Você Tudo é contrata a costume. pessoa, você paga a pessoa 44 horas e pronto. Só que aí as pessoas começam a assistir minha aula e querem sair dando advertência para todo mundo. Não Isso. é assim, você não consegue, porque se É. você perdoou a vida toda, é perdão tácito. A vida toda, a pessoa fez o que bem entendeu na sua empresa. Amanhã você chega e quer dar uma advertência, essa advertência vai se virar contra você. As coisas têm que ser todas muito bem feitas. Demorou bastante tempo Exato. para a empresa chegar na situação que está. Ela vai demorar um pouco de tempo para entrar em ordem. Você precisa colocar uma regra de cada vez. Exato. Se o que está incomodando, Matando. não é? Se o que está incomodando é o celular, começa fazendo uma regra de celular. Se o que está incomodando é o pessoal chegar atrasado, faz uma regra. E a regra é, a partir de hoje, Exato. ninguém mais pode utilizar, portar o celular, escreve tudo na regra. Se você trouxer, tem que ficar desligado na sua bolsa e é responsabilidade sua se perder, se roubarem, não era nem para ter trazido, a responsabilidade é sua. Avisa todo mundo assina e aquilo passa a ser lei dentro da sua empresa. Isso. Hoje... Porque para defender os empregados tem um montão de lei. Os empresários nem sequer fazem um regimento interno, uma regra dentro da empresa. Verdade. Isso não faz só, a gente não consegue. Já faz uns 2 anos que eu venho nessa penitência lutando, né? Ajustando. A gente chegou a fazer, né? Aquilo que a gente faz, que é um termo, a menina, né? Eu não lembro agora, que a gente faz um tipo de... Você entra, você assina, você... O que é que o regulamento da empresa, é um regimento, né? Interno. Isso, o regulamento. A gente regimento já conseguiu interno, fazer, regulamento. O cara lê o que pode, o que não pode, tá? A gente procurou um jurídico para nos dar também ajuda nas dúvidas. Então, assim, qual foi o macete? Cuidar dos problemas rápido, né? Por que o DP está aqui? Porque quando tem uma suspensão, a gente corre para dar rápido, né? Se você tiver um contador distante e o contador não lhe dá assistência, o funcionário chega, isso passa, aí vai no costume, você perdeu a situação. Então, assim... Inaldo, e não é coisa do contador isso é coisa do empresário. Às vezes... O empresário, às vezes, não tem nem conhecimento disso, pois vai levando, mas tem que ter. Ele tem que sair do operacional. Ele tem que sair do operacional. Ele tem que parar de ficar sendo empregado da sua empresa. O empresário, ele fica tão tomado de ser empregado e ele quer ser o melhor empregado. Outro dia na live teve um empresário que falou assim, não, se o meu empregado der uma ideia, ele tem que provar que é melhor que a minha. Se for mais rápido, eu deixo. Se não, não. Gente, está entrando em competição com o empregado. Para que isso? O empresário quer ser o melhor empregado, o empresário quer chegar mais cedo, quer sair mais tarde e não dá espaço para que os empregados possam crescer. E aí começam a sobrecarregar o contador e achar que o contador tem que saber tudo. Contador não vai fazer advertência, contador faz contabilidade. Aí quer passar o RH, quer passar tudo. Outro dia eu falei pro pessoal, né, quando começou essa história da pandemia e tal, e aí o governo ia fazer um empréstimo, então eu gravei um vídeo explicando como ia funcionar a medida provisória e que o governo ia emprestar 2 meses de salário para os empresários com juros super baixo por ano, né? Uma coisa assim de outro mundo. E aí todo mundo queria já pegar esse dinheiro para pagar as contas. Falei, gente, esse dinheiro é para pagar salário, você não vai pôr a mão no dinheiro. O dinheiro vai direto na conta salário do funcionário. Que conta salário? Como assim? Você paga como? Aí eu fiz uma pesquisa no meu Telegram e eu descobri que mais da metade dos empresários pagam em dinheiro vivo. Isso não serve para nada. Você não tem nenhum documento. Ah, mas ele assinou o lerite. E daí? Ele vai chegar lá na frente do juiz e vai falar assim, seu juiz, olha aqui o Inaldo, ó, ficou rico, ele só me pagava metade do salário, me obrigava a assinar o lerite e dizia que ia dar o restante depois. Nunca deu, seu juiz, nunca deu. Vai ver o carrão que o Inaldo tem. Nunca deu o meu salário. E você não tem como provar. Dinheiro não fala. Dinheiro não fala. Dinheiro não é prova de nada. Então, eu fiquei assustada na época desse empréstimo, né, que o governo ia fazer, que foi quando eu descobri que nem sequer conta para depositar o salário dos funcionários
tinha aberto. E a conta salário é gratuita. Não paga nada, nem o empresário e nem o empregado. E aí o que eu mais escutei foi, meu contador não me avisou. Gente, ele é seu contador, ele não é só babá, né? Ele não é só babá. Você tem duas formas de aprender a ser empresário. Quebrando a cara, que nem eu e o Hinaldo quebramos. E aí você quebra, né, Hinaldo? Quebra a cara, Muito, né? trabalha de sábado, de domingo. Essa é uma forma, chega um dia, você aprende. Ou escutar o que nós estamos falando para você. Às vezes dá tempo, né? Você ouvir, mas às vezes você não consegue mais, já está tão, né, que você não consegue mais manter a empresa, o ambiente e termina fechando, desistindo. Muita gente desiste. Muita gente desiste e geralmente por causa da equipe. E eu não sei se você já assistiu a aula que está disponível hoje. Eu pergunto na aula, quem é que contratou essas pessoas? Então as pessoas reclamam, mas quem contratou? Né? A gente contrata as pessoas e a gente reclama das pessoas. Nós reclamamos sempre, né, daquilo que nós mesmos fazemos. Ninguém reclama assim, a lei da gravidade, né? As pessoas não reclamam isso. Ao contrário, você aprende a andar e pronto, porque você está preso na terra e você não sai voando. A gente não reclama daquilo que nós não temos poder. Ninguém reclama. A gente reclama daquilo que está em nosso poder mudar. E a gente prefere colocar o nosso foco externo. Mas é o Covid, mas é o governo, mas é não sei o quê. Teve uma pessoa no grupo que ela falava assim, e o mundo que pagava a creche parou de pagar. Deve, mas o que você está fazendo por eles? Você está mandando, né, as lições de casa para as crianças? Não. Você está mandando vídeo pela internet? Não. Eu falei, então por que eles vão pagar? Né? Então as pessoas assim, elas reclamam, mas elas não fazem por merecer. Eu tenho uma aluna fantástica, Angélica, e a Angélica, a creche dela, ela continua recebendo de muitos pais, porque os professores gravam os vídeos, postam no YouTube, mandam os vídeos para as crianças terem a lição para poder estar acompanhando. Não ficou assim, largou, fechou e largou. A troco de que os pais vão continuar pagando se está largado? Mas o Brasil é campeão de reclamação. A gente reclama, a gente fica assistindo televisão e reclamando. Reclamando de coisas que eu não vou mudar. Eu não vou mudar as leis. As leis são essas. As leis protegem os empregados. Ponto final. Opa. Ok? Tá me ouvindo? Quando der essa parada, voltou. Eu não sei se parou, não parou, se cortou. Mas é assim, as leis, elas protegem os empregados. A gente já sabe disso. As leis são protecionistas. Não adianta a gente querer mudar. Quem a gente tem que mudar, ó? Cabeça. Não é? Entender as leis, procurar equilibrar e tentar sobreviver. É isso que eu acho. Esse é o nosso papel, mas a gente gasta tanto tempo reclamando que não sobra tempo para pensar numa estratégia, né? Cuidar quem a gente coloca para dentro da nossa empresa. Que nem aqui eu estou vendo uma pergunta que estão fazendo sobre a aula de hoje. Deixa eu responder aqui para Elisa. A Elisa, ela está perguntando, e se eu vou fazer a entrevista ao telefone e o candidato começa a querer saber o salário, não sei o quê. O que eu falo para ele? Não fala? Em primeiro, aí você já tem uma informação que o que ele quer saber é o salário. Em segundo, quem está fazendo a entrevista é você, quem faz perguntas é você. Você fala assim, ô fulano, eu é que estou fazendo a entrevista, eu é que quero saber quanto você ganhava, qual o seu salário na carteira e quanto você pretende. Estou só te fazendo perguntas, estou só te entrevistando. Você não está ali à disposição para responder. Então, isso é muito comum. E aí você já percebe que o cara nem entrou trabalhar e ele já quer te colocar na parede. Quanto é que você vai pagar? Já é um indicador. Quando nós estamos selecionando as pessoas para fazer parte da nossa equipe, a gente tem que enxergar o detalhe. Porque é ali que está escondido. E se você percebe que é uma folha redondinha, que tem umas nervurinhas assim, quando crescer vai dar goiaba. Não tem erro. Se o cara já está querendo saber qual é o salário, quais são os benefícios, qual é isso, qual é aquilo, já é cheio dos direitos dele, quando ele chegar na tua empresa, vai ser mais ainda, né? Então veja que é uma folhinha de goiaba que quando crescer vai dar goiaba. Aí você vai ficando que dê caqui, jaca, qualquer outra fruta. Não vai ser.
Você tem que olhar a folhinha enquanto ela é pequenininha, né? E tudo bem, depois, se você tiver interesse nesse candidato, aí você abre salário, benefícios e tudo mais, mas isso depois que o processo foi feito. Muita atenção a esses empregados antes deles entrarem para sua empresa. Porque depois que eles entram, daí fala assim, ah, ele era uma coisa na entrevista e depois que entrou virou outra. Não, ele já era outra, mas você não percebeu. Você não percebeu, né? E hoje, como é que você faz a seleção, Paulo? Desculpa, Inaldo, das pessoas que vão trabalhar com você? A gente faz, né? Recebe currículo, né? Eu e a menina faz a parte, né, de técnica, né? E eu observo, né, pela minha experiência, como você falou, o comportamento, né? O perfil mais ou menos que é para a função. Eu não tenho tanto, né, ainda habilidade para isso, estou procurando aprender mais, né? Mas é aquela coisa, né? Eu olho poxa, às vezes tem pessoas que ganham um salário mínimo, né? Para alguns é pouco, mas para outros serve, dá. Então, assim, são esses detalhes, são E, como ele vai, a função, o público que ele vai atender, a experiência de vida que a gente vai pegando, né? Eu, eu, uhum. eu E você analiso quer ter isso, melhores né? resultados nisso que você faz? Sim. Qual? Coloque os gestores para fazer isso. Você precisa começar a treinar quem é o líder da loja, quem é o gestor da loja, para ele fazer e você só acompanhar. Por quê? Se você faz a seleção ou se o RH faz a seleção, vocês podem contratar o presidente Obama, pode contratar o Papa. No dia a dia, quando essa pessoa der algum problema, o que o gestor vai te falar assim? Eu sabia que essa pessoa não ia dar certo. Então, começar a treinar os gestores para que eles possam escolher a sua própria equipe, porque depois, quando certo, ele vai falar o quê? Eu escolhi errado. Ele não tem como falar. Aí ele fica numa sinuca de bico e aí ele tem que fazer o cara dar certo. Aí ele vai dar o sangue para fazer o cara dar certo, só para não dar o braço a torcer que ele escolheu errado. Eu cometi um erro dele, né? Quando tinha uma loja. Com o telefone aqui de Eu, novo. Hoje está impressionante esse eu, celular, nunca toca. eu cometi um erro, né? Antes eu contratava um gerente de loja e o próprio gerente lá, ele. Travou, voltou. Tá? Ok, deu uma travada Aí assim ele na tua contratou imagem e voltou. a empresa, né? E ele trazia aquela pessoa dele também, né? E eu não acompanhava e simplesmente confiava, né? E Esse é o muitas outro vezes era. extremo. Esse é o outro extremo. É quando a pessoa Aí, traz a sua própria equipe e aí ela não tem isso. critério. O ideal é ter o equilíbrio. O ideal é que se você tem uma área de recursos humanos, ela vai entregar tipo 3 caras, 4 para ele, 3 moças, 4. E aí ele vai avaliar, mas é dentro de uma condição segura. Ele não pode contratar qualquer um que ele queira. Ele tem Exato. todos os requisitos para contratar. É assim, olha, meu filho, você pode escolher quem você quiser, desde que seja um desses 3. É igual o Henry Ford, né, da Ford, que ele falava, você pode pintar o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Então ele falava isso e E eu aí, ó, deixo. você vai escolher. Mas a pessoa, o gestor, quando ele tem 3 opções para escolher ou 4, ele vai escolher, você fica tranquilo que aquelas 3 ou 4 opções já foram pré-aprovadas e ele vai se sentir responsável por aquela pessoa que escolhe. Esse sentimento de ser responsável pela escolha que ele fez vai fazer com que ele dê o sangue para aquela pessoa dar certo. Mas assim, eu tinha uma loja, aí o cara entrava, né? Aí depois, ó, arruma uma pessoa, tô falando ele arrumava uma pessoa e depois ele não dava certo, né? E ele arrumou mais um. Era 2 problemas que eu tinha. Por quê? Porque o cara era da mesma situação dele, né? Então, assim, eu deixava as coisas correr solta, né?
Então, Aí, tem um livro aí antigo que diz me assim: me diga ferrava. com quem você anda, que eu te É, direi quem é. Isso é um livro antigo, né? Eu acho que né? vale a pena a gente ver esse livro, que ele é bem antigo. Porque as pessoas começam a ter essa tendência de trazer outros indicados. E assim, a gente sabe que indicado não funciona, porque Isso. nem família, né? Depois é muito difícil você conseguir mandar embora. Então, não é que não é para contratar um indicado ou um familiar, pode contratar, mas tem que ter os mesmos requisitos. Eu tenho uma aluna que ela está com um problema terrível, porque o gerente, ele é irmão da dona, e ela é a outra gerente. E daí eles têm duas medidas completamente diferentes. Uma é gerente do dia, outra é gerente da noite, né? E assim, o irmão da dona não faz nada do que deveria fazer para dar de exemplo. Esse é o problema, é quando você traz pessoas de confiança que não são de confiança. Eu tenho um Exato. aluno que ele tem uma lanchonete e estava crescendo tanto que ele abriu outra lanchonete na cidade vizinha. Colocou o irmão para gerenciar. O irmão perdia a hora, chegava atrasado, tal. Ele mandou o irmão embora. O pai não fala mais com ele. O irmão que aprontava e o pai parou de falar com ele, porque onde se viu fazer isso, né? Onde se viu fazer isso com o seu irmão e tal. Tem que tomar muito cuidado, porque não tem É. ex-parente. Você vai Hoje a encontrar gente com ele a vida toma, né? inteira. Você tem que olhar É, direitinho se é o essa perfil da questão. vaga ou Aí não. hoje a gente segue aquilo que você sempre fala, né? Saber contratar, analisar, acompanhar, né? Às vezes você fala assim, não, mas é você que contrata? Não, eu passo o olho, né? Eu vejo mais ou menos e depois dou para a menina contratar. Mas eu não deixo as coisas mais fluir como eles não. Tem que ter o acompanhamento. Então, e isso para mim assim, foi fundamental, acompanhar, ver, conversar, né? E aí as coisas vai fluindo, fluindo, fluindo e você começa a contratar melhor, né? É, como você falou, ter uma linha, né? Qual é a linha? É essa, pode ser irmão, pode ser pai, pode ser o que for. É essa, Vai ser vamos seguir essa. avaliado. Vai ser Exatamente. avaliado. Ah, eu tenho aqui um currículo de um afiliado meu. Ah, que bom. Ah, Tá aqui o muito, chega currículo, vai muito. participar do processo. Vai É. participar do processo, vai ser entrevistado, vai ser avaliado, ó, junto com os outros. Não dá Isso, para ser diferente. isso são armadilhas que a gente vai caindo, né? E vai construindo uma equipe. Depois você vai ver a equipe está toda. Então, assim, se eu tivesse tomado esse cuidado há anos atrás, eu poderia estar em outra situação hoje, né? Em outra situação. A gente sofre, passa situações difíceis, né? E, enfim, É estamos porque a aqui. gente não quer acreditar que vai É. acontecer com a gente. A gente acha que o vírus vai pegar todo mundo, menos a gente. E Aqui, não é né? verdade, né? É. A gente tem que se cuidar e tem que aprender muito da experiência do outro. Que nem aqui nós estamos falando de pagar em dinheiro. Tem um comentário agora na live que a pessoa falou assim: eu pago em dinheiro e a pessoa ainda disse que a nota de R$ 100 falsa fui eu que dei. Se você paga em dinheiro, você tem vários problemas. Eu posso te dar um número de problemas. A sua empresa pode ser assaltada no dia do pagamento. O seu funcionário pode ser assaltado saindo da sua empresa. Você vai fazer o quê? Vai deixar ele o mês inteiro sem salário? Ou você vai dar outro salário para ele? O que é pior? Você saber que ele tem contas para pagar e não vai ter, né? Ou você ter que dar outro salário? Ou então você vai pagar em cheque, ele vai ter que ir lá trocar e ele vai dizer que tinha fila no banco, vai ficar 3 horas lá trocando. Gente, não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. É O nome verdade. disso é conta salário. Você vai lá e abre e fala para o banco: eu quero que meus funcionários abram conta salário. Ele pode ter conta no banco que ele quiser, Itaú, não importa, qualquer banco. Ele vai lá e pede uma portabilidade da conta do seu banco para o banco dele. Você entra no gerenciador de salário, transfere todos os salários. Quanto que isso te custa? Nada. Quanto que isso custa para o empregado? Nada. Ah, mas meu empregado tem nome sujo. Não importa. Conta salário não tem nenhum vínculo com quem tem nome sujo. Porque ele não vai ter cheque, não vai ter cartão de crédito, não vai ter nada. Ele vai ter um cartãozinho que ele vai a hora que ele quiser no banco.
toca. Você pode não acreditar, mas ele não toca. Já é a quarta vez que ele está tocando aqui na nossa live. E ele nunca toca. Você vai ter realmente um cartãozinho, né? Que você vai e saca o dinheiro. E não custa nada, nem para o empregado, nem para o empregador, mas você tem uma certeza e uma garantia de que você está pagando ele. Sabe aquele empregado que você tem que pagar a rescisão e ele não quer aparecer e receber porque brigou, não sei o que, não sei o que? Você vai lá, transfere e escreve referente à rescisão. Está lá a sua garantia de que você pagou dentro do prazo. Então, a conta salário é obrigatório, gente, é obrigatório. Caso contrário, você está arrumando para sua cabeça depois. Não faz essa bobagem. Não tem o jeito certo de fazer a coisa errada. É ou não é, Inaldo? Não dá para dar jeitinho, né? Pura verdade. O que você fala, ó, Inaldo fazia tudo isso que você falou, né? Pagava em dinheiro, né? Depois a gente vê que é tão simples, você, antes dele entrar, ó, tu tem conta, a pessoa, ele vai abrir uma conta para não perder o emprego, então você já bota as normas ali, tá? E ele vai seguir. Às vezes a gente é que faz as coisas erradas, a gente é que facilita para que o problema venha para a gente. É isso que você fala. Antes dele entrar, você fala, ó, vai fazer exame médico, ele vai abrir a conta, ele vai, corte a unha, ele corta. Se você mandar ele fazer, ele faz, gente. É o momento em que você tem que fazer tudo. E às vezes você contrata e você não viu, por exemplo, que ele não tem documento dos filhos, ou ela não tem documento dos filhos. Agora tem o E-Social, que é uma plataforma do governo que cerca todas as contratações. Se não tiver RG, CPF dos filhos, nem entra. Fez entrevista, você já manda tirar. Você pegou o RG tem mais de 10 anos, nem entra. Vai tirar o novo. Porque senão o que acontece? Essas bênçãos entram para sua empresa, daí tá com os documentos todos vencidos, CPF, tudo vencido. Aí a lei diz o quê? Que ele tem direito a um dia para ir lá e tirar os documentos dele. Ele vai, volta e fala, ai, tava uma fila enorme, ninguém resolveu nada, mandaram voltar amanhã. Aí você tem que dar outro dia, e outro dia, e outro dia, e outro dia. Gente, você tem que ser inteligente, não dá para jeitinho. Uma coisa que me deixa doida da vida é quando as pessoas contratam pessoas sem registro, porque o camarada quer receber seguro-desemprego. Gente, ele está empregado, por que ele quer receber seguro-desemprego? É o meu dinheiro, é o dinheiro dos meus impostos que paga o seguro-desemprego daquela criatura. O seguro-desemprego é para quem precisa, para quem não arruma emprego. Não é para quem quer tirar uma vantagem. São os meus impostos, os seus impostos que está aí me ouvindo. É uma formação de quadrilha para realmente roubar os cofres públicos. Ah, mas o governo é ladrão. O que eu tenho a ver com isso? Não tenho nada a ver com isso. O que ele vai fazer com o dinheiro dos impostos é problema dele. O que eu quero saber é o seguinte, eu quero pagar milhões de impostos. O dia que eu estiver pagando milhões de impostos, eu vou estar muito feliz. Porque imagina o tamanho do meu faturamento. Então, eu penso naquela parte, né, que me cabe. Mas uma pessoa que quer ficar sem registro, que se acha no direito de receber seguro-desemprego, imagina o que ela vai se achar no direito da sua empresa. Tem tanto chocolate lá? Ah, eu tenho direito de comer um chocolate. Ah, eu tenho direito de fazer isso. Ah, eu tenho direito de sair comprar fralda para o meu filho. Ah, eu tenho direito. A pessoa começa a se achar nos direitos de coisas que ela não tem direito. Uma pessoa que te pede para fazer uma coisa ilegal, imagina no dia a dia de trabalho quantas coisas ilegais que ela vai fazer e não vai te pedir. É uma questão assim muito cultural do nosso país e você tem que ficar atento, empresário, quem é que você está trazendo para a tua empresa. Uma das minhas amigas assim mais próximas, que eu sou muito, muito fã dessa pessoa, ela mora na Alemanha, há mais de... Ixi, já perdi as contas. Há quase 20 anos ela mora na Alemanha. E outro dia que eu estava com ela, nós estávamos na casa dela e ela falando da vizinha que perdeu o emprego. E eu falei, nossa, mas como funciona aqui? Tem seguro-desemprego? Ela falou assim, tem, mas ela tem vergonha de pedir o seguro-desemprego. Eu até perguntei se ela não vai entrar com seguro-desemprego. Ela disse que seguro-desemprego é para quem está passando necessidade. E ela só perdeu o emprego. Que se ela não arrumar um emprego, se a situação ficar difícil, aí ela vai pedir. Mas ela não vai pedir enquanto ela não estiver precisando, porque ela pode estar tirando de alguém que precisa. Olha a mentalidade. Olha a mentalidade da pessoa.
né? Aqui no Brasil, não. Eu quero meu seguro-desemprego, eu quero isso, eu quero aquilo, meus direitos, eu quero meus direitos. Todo mundo quer os direitos deles. E num país diferente, né? As pessoas começam a pensar, eu posso estar tirando de alguém que pode estar precisando, e eu não preciso do seguro-desemprego. E a gente que é empresário tem que ficar de olho, né? Em cada informação que essa pessoa passa. Na aula de hoje eu falo muito das redes sociais. Nas redes sociais tem tudo, Inaldo, tudo. O que a pessoa faz, os pancadões que ela frequenta, quem ela é de verdade. Você vê lá nas redes sociais. Na entrevista, não. Na entrevista é todo mundo arrumadinho, todo mundo quer trabalhar com vontade. Vai lá na rede social ver o que ela está fazendo de sexta, sábado, domingo, como ela trata o pai, a mãe, quais são os valores que ela tem. É lá que a gente conhece quem é o profissional. Faz sentido? Muito, Carmen, muito. O que você fala, você parece que viveu tudo isso, né? Vivi Impressionante é isso. mesmo. Né? Impressionante é isso. Contratei parente, contratei amigo, fiquei devendo, fiquei com busca e apreensão do meu carro. Eu parava meu carro tipo 3, 4 quadras longe do meu escritório, É, porque tinha busca e apreensão. é. Passei por tudo isso, tudo isso. E aí eu fui combatendo, enfrentando. Hoje eu discuto com contador, discuto com advogado, mas assim, eu fui estudando, né? Porque, coitada de mim, psicóloga, não entendia nada de empresa. Ninguém ensina nada disso na faculdade pra gente. Então, eu fui fazendo cursos. Hoje, eu acho que eu nem sei quantas pós-graduações eu tenho. Acho que umas 8 pós-graduações. Eu era sempre a pior aluna da sala. Eu fiz uma pós-graduação na área financeira, que cada vez que eu fazia uma pergunta, os meninos da minha sala falavam assim, professor, não liga não, ela é psicóloga. De tanta bobagem que eu perguntava, porque eu não sabia nada. Então eu ia aprendendo, quebrando a cara, levantando, tentando encontrar. Mas dizer que é fácil, não é fácil, mas é possível. E a gente chega a um ponto, né, Carmen, que ou você diz, ó, ou você entende as leis, ou você procura para você tomar uma decisão e tentar viver equilibrado, funcionário, patrão, emprego, ou então as coisas você se desespera, né? Impressionante é isso. E vai ser refém da própria Vai equipe, ser refém, como muita gente. Por quê? Não dá tempo de contratar, contrata de qualquer jeito, traz para dentro da empresa, quer pagar o mínimo dos mínimos, não quer registrar. Às vezes as pessoas falam assim, Carmen, eu tenho 3 freelancers, eu posso aplicar advertência? Não, freelance não existe no Brasil. Não tem essa modalidade de contratação no Brasil. Só tem freelance em outros países, no Brasil não. Esse telefone não para de tocar, meu Deus. Pessoal, acho que a nossa live também já deve estar dando tempo aí. Eu acabo me empolgando, falando. A gente começou, depois eu parei, comecei a live de novo. Me preocupa porque o Instagram vem e fecha a nossa live. E me preocupa também, Naldo, todos os empresários muitas vezes acharem que vai ter uma mágica. Tem pessoas que começam a assistir o meu vídeo e para. Tem pessoas que começam a assistir a live e para. Então, assim, não tem mágica. Você vai precisar estudar. Aproveita o que nós estamos entregando. Entender. Aproveita o que o Inaldo está entregando. Aproveita o que eu estou entregando para vocês. Não tem mágica. Você precisa assumir a tua empresa de frente, realmente. Eu sou o responsável e parar de usar o jogo, ó. Eles se atrasam, eles são ruins, eles enrolam. Eu permito. Eu permito que eles se atrasem, eu permito que eles enrolem e vamos mudar isso. Está na Constituição, está escrito lá, artigo 2 da CLT, da Constituição não, na CLT. O poder e o dever de dirigir a empresa, o risco do negócio, é do empregador, é do dono da empresa. Carmen, aconteceu um fato, né? E olha o seguinte, a gente tinha um funcionário que ele sempre ficava com hora devendo à empresa, né? Como você sabe, se tiver hora extra, você tem que pagar, né? É isso? E chegou um fato que eu fui, pessoalmente com a menina, que a gente foi pedir esclarecimento ao Ministério do Trabalho, se a gente podia abater aquelas horas que ele está deixando de trabalhar.
Ixi, travou tudo. Ouvindo? Voltou. Daí você foi falar no Tá. Ministério do Trabalho, né? Sim, a gente Se teve podia aí abater aquelas marcou. horas que ele estava deixando de trabalhar. Bem taxativo, né? Ele Tô. disse, olha, vocês como gestor, vocês têm que tomar conta do funcionário. Exatamente o que você fala. Tá? Se ele deixou de trabalhar, é porque você cedeu isso. Você pode tirar o direito dele. Exatamente. Então, aí foi onde a ficha caiu. Né? Poxa, cara... Mas é assim que funciona. E a gente fica procurando, não. Mas eu deixei ele fazer isso. Então, ele me deu esse Exato! 53 horas. Então, eu fui lá para ver uma forma, né? Se eu podia bater nas férias dele. Ele disse, não. Se você cedeu, porque ele não tinha trabalho para fazer. Eu simplesmente entendi, procurei entender e vim embora. Mas é assim que funciona, como você fala. A ideia é As essa. E pessoas não aconteceu entendem comigo. que elas trabalham 44 horas e ganham Isso. domingo. Eu tenho um vídeo no meu canal que chama Gestão do Dia a Dia. Ele tem mais de meia hora e às vezes as pessoas começam a assistir e param porque tem um monte de detalhes. Mas eu ensino a gestão do dia a dia. Tá lá no canal do YouTube. Então, a pessoa trabalha 44 horas e ganha o domingo. Vamos supor que simplesmente um dia ela não foi trabalhar. É descontado da pessoa aquele dia e mais o domingo. A lei não permite que faça troca por férias, por nada. Somente agora, com a pandemia, que passou a ser permitido um acordo individual durante a pandemia para fazer a troca dos dias por feriados e coisas assim. Mas isso não pode ocorrer. E o banco de horas também tem que ser homologado pelo sindicato. É assim que funciona. A gente não pode trocar. A pessoa faltou, é descontado. Faltou, perde o domingo. Faltou, não tem nenhuma justificativa, tem que documentar isso, tem que colocar uma advertência documentando, porque ele foi contratado para trabalhar e não para faltar. Acontece. Então, assim, quando eu vejo você falando tudo isso, né, cara, é uma matéria que a gente tem acesso, ajuda muito nós empresários, entendeu? Então, eu fico muito feliz porque eu sei que você está fazendo um ótimo trabalho e a gente que tem aqui é empresário, é sofrido a situação, então, nos ajuda muito. E em público, eu queria agradecer pelo seu trabalho, dizer que você ajuda muita gente, viu, Carmen? Parabéns mesmo. Eu fico muito feliz, principalmente de ver que o Brasil tem jeito. E o jeito está na mão não dos governantes, está na mão do empresário. O empresário que pode aprender a fazer as coisas corretas, pode dar emprego, pode crescer, pode contratar pessoas, pagar impostos, ensinar a fazer o correto. Eu acho Isso. que a virada desse país, ela vai acontecer a partir dos empresários conscientes. Empresários que não ficam ali vendendo o almoço para pagar a janta, como eu já fiz e talvez você já tenha feito também. De que a Muito, conta muito. não fecha, de que o dinheiro não dá, você vende o almoço, paga a janta, daí no dia seguinte já não tem dinheiro de novo. Não é para isso, não é para isso, não é esse o papel do empresário. O empresário tem que parar de querer competir com o empregado, de querer ser o melhor empregado da sua empresa. Ele precisa fazer o papel de dono, buscar novos clientes, aprender legislação, conversar lá com o Ministério do Trabalho, como o Hinaldo foi. Tem que realmente aprender Buscar, coisas, aprender né? e cada dia a Buscar o gente aprendizado. quebrando, procurando para entender, porque, cara, é só bronca pra gente, é só lapada. Puxa, a gente dá emprego, a gente quer trabalhar, e só, então, equilibrar funcionários, ambiente bom, e cada um ter a saber as coisas bem transparentes, né? E a gente cobrar também, porque senão as coisas não andam, é só lapada. E ainda fica de herança para os filhos, né? As É. pessoas acham que dívida trabalhista não fica. Fica, você pode estar morto, enterrado, 7 palmos. Quando forem fazer o inventário dos seus bens, o governo vem e pega todos os impostos que você não pagou, depois Isso. vem o pessoal da área trabalhista e pega tudo que é dos funcionários que você não pagou. Se sobrar Exato. alguma coisa, vai ficar É. de herança. Se não sobrar, não. Não tem um jeito certo de fazer a coisa errada. Né? Inaldo, Exatamente. eu agradeço muito a tua disposição, a tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Eu tenho certeza que isso vai estar inspirando muitos empresários, porque muita gente acha que está sozinho passando dificuldade. Não está.
Essa dificuldade todo mundo passa e a gente passa no dia a dia aprendendo coisas novas. Quanto mais coisas você aprende, você vai passar pelo exercício do aprendizado, mas você não precisa sofrer. Não tem necessidade, né, de você sofrer em relação a isso. Não tem, você pode aprender sem colocar o teu patrimônio em risco, né? Não ficar querendo achar jeitinho, que não tem jeitinho. E fica de olho quem você traz para dentro da empresa. Exato. Muito obrigada, Obrigado. Inaldo. E se Sou você que fã, está sou nos seu fã, ouvindo, viu? eu também sou sua fã, pode ter certeza. Vender bala na rua, gente, vender bala na rua não é para qualquer um, não. A O quantidade início de foi. nãos que você ouve, e eu vejo aquelas pessoas assim, não, não, não. Então, vender bala na rua, para onde você está hoje, eu sou sua fã, com certeza. Não, Com que nada. certeza eu sou sua fã. E conte comigo com o que você precisar. Não, vou Esse precisar muito, viu? evento, esse evento da Precisar. Semana da Equipe que Gera Lucro, então nós ficamos durante 3 semanas com os grupos de WhatsApp. Já